Oi, meu nome é Manuela Becker Flores. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Machado de Assis e Chiquinha Gonzaga. Assim, vamos começar por Machado de Assis. Machado de Assis nasceu em 1869. Os dois pais do Machado de Assis eram escravos e, infelizmente, morreram aos 11 anos dele. Na verdade, muita gente não sabe, mas o nome de Machado de Assis é Joaquim Maria Machado de Assis. E assim ele foi morar com a madrinha dele. Como eles não tinham muito dinheiro, Machado de Assis nunca teve uma escola, nunca pôde se formar numa escola direita ou coisa assim. Ele sempre teve que estudar sozinho e, por incrível que pareça, ele nesse estudo, ele estudou o tempo inteiro sozinho e ele se lançou. Ele foi de baixo, onde ele era um jovem negro, pobre, e foi ao luxo, onde pessoas de classe alta liam seus contos. Mas teve toda uma história, ele não foi assim, não foi alguém que deu para ele que subiu sozinho, batalhou muito e conseguiu subir sozinho. Em 1858 ele já trabalhava numa livraria e logo ele começou a publicar os contos dele e poesias. Inclusive, mais ou menos nessa mesma época, ele morava no Rio de Janeiro. Não me lembro muito bem a rua, mas tem uma lenda, isso é uma curiosidade. Tem uma lenda que diz que ele queimava as cartas dele num caldeirão. E os vizinhos chamavam ele de o bruxo de Comes Velho. Eu acho até que a rua era alguma coisa Comes, por isso que eles falavam o bruxo de Comes Velho, por ele queimar as suas cartas em um caldeirão. Inclusive, Carlos Drummond escreveu em homenagem a ele a um bruxo com amor. E assim, Machado de Assis foi se lançando aos poucos. Ele nunca parou de trabalhar. O único momento que ele teve que parar de trabalhar, que ele foi obrigado a parar, foi quando ele tirou licença, porque ele teve um problema nos olhos e aí ele já descobriu a epilepsia. Mas aí ele já era casado com a Carolina. E mas como ele conheceu a Carolina? Ele conheceu a Carolina através do irmão da Carolina. E antes dele conhecer a Carolina, ele já tinha recebido um emprego, uma oferta de emprego do imperador, um emprego público que lançou ele. Isso ajudou muito ele a subir. E daí então ele conheceu a Chiquinha, onde ele ficou 30 anos casado com a Chiquinha. Nesse período de 30 anos, ele lançou vários contos, inclusive um dos contos dele até foi a Chiquinha não, desculpa, a Carolina, que editou. E, e apenas quando ele tinha 50 anos saiu a Lei Áurea, que abolia a escravidão do Brasil, em 1888. Só que, infelizmente, esse ano foi quando saiu. Até realmente parar com a escravidão levou um tempinho. E esse tempo que eu falei que ele recebeu a oferta de emprego público do imperador foi em 1867. E daí, infelizmente, esse tempo ele, claro, ele lançou os contos dele, nesse tempo de 30 anos casado com a Carolina, ele lançou os contos mais importantes da vida dele, como Dom Casmurro. E esses contos, por isso que ele era tão importante, ele era tão especial até hoje, porque os contos que ele fazia, ele contava acontecimentos que realmente acontecia naquela época, como o adultério, como essas leis que legalizavam a morte da mulher depois do adultério, sobre a escravidão, sobre a loucura que ele fala no, no Alienista. Se eu não me engano, é Alienista o nome do conto. Sobre a loucura, sobre os eletrochoques. Isso tudo era algo que acontecia naquela época.
não era uma história que ele estava criando. Essas coisas aconteciam, então por isso que ele é tão importante, porque a gente está vivendo uma história, a gente está descobrindo uma história de antigamente, que acontecia, realmente acontecia antes. Não que foi algo que ele criou, porque senão ele poderia muito bem ser taxado como um qualquer escritor. Claro que não é tão fácil assim, porque não é só essa coisa de taxar a luta dele para subir. Tudo foi uma junção de tudo. E, infelizmente, ele morreu logo depois que a Carolina morreu. A Carolina morreu em 1904. Em 1908, 4 anos depois, ele morreu. Mas durante esse tempo, como eu disse, ele lançou diversos contos e poesias que fez ele subir de uma forma inexplicável. E, e assim, até ainda, tipo assim, eles falam disso. Como eu disse, eles ainda falam dele. Faz parte da história. A prova do Enem, que é a prova mais famosa do Brasil, eles mencionam o Machado de Assis na prova. Então é muito importante essa parte dele. E agora Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, assim como Machado de Assis, ela era filha de uma escrava. Desculpa. Era filha de uma escrava e assim como Machado de Assis, ela era uma mulher negra. Só que a diferença é que ela era mulher. Naquela época, mulher, ela era negra, que já complica naquela época, e ela era mulher, que complica mais ainda. E ela veio de baixo, assim como Machado de Assis. Nasceu no Rio de Janeiro e foi ensinada todas as prendas femininas, incluindo o piano, que foi a paixão dela. O piano foi uma das paixões dela. E ela sempre tocava piano, só que quando ela se casou aos 16 anos, o marido não suportava o piano. Para ele, o piano era um rival. Então, e ela não pôde suportar isso, ficar com alguém que não suportasse o que ela amava. Então ela fugiu e acabou se apaixonando por outro homem. Nessa fuga e nessa paixão, uh, eles condenaram ela, como eu disse, Machado de Assis retratou isso. Eles condenaram a várias leis, que ela descumpriu essas leis, como adultério, uh, fuga de abandono, abandono de lar, um monte de coisa. E isso que traz, isso que é bom do Machado de Assis, dos dois, isso é a comparação. Isso realmente aconteceu com Chiquinha Gonzaga. Ela teve que sofrer dessas leis, ela teve que lutar para sobreviver através do piano. E por pouco que ela não foi morta por causa disso. Porque sim, o marido procurou ela e é isso que eu digo. Machado de Assis retrata em Dom Casmurro, onde o Bentinho, se eu não me engano, se eu errar, me desculpa, mas aonde o Bentinho, eu tô lendo ainda Dom Casmurro, não terminei, mas por cima, pelo que eu sei, é que Bentinho mata Capitu. Ele mata Capitu porque ele descobre uma traição. Isso é pelo que eu sei, né? Eu não terminei o livro, me desculpa se eu errei. Mas isso é um exemplo de como Machado de Assis trata o que acontecia naquela época, que aconteceu com Chiquinha Gonzaga. Só que a sorte é que o marido não matou ela, mas sim, ele caçou ela como se fosse um bicho. E ela foi condenada a vários outros crimes. E ela teve que viver da música. Claro que era o que ela amava, o que ela respeitava, é apenas a música. Enfim, ela terminou depois, ela se divorciou do seu outro marido, porque ele estava envolvido com um problema político. Não sei se foi exatamente por isso que ela se divorciou, mas foi nessa época que descobriram que ele estava envolvido nesse sistema político, uma coisa assim. Como eu disse, naquela época era muito difícil para a mulher, principalmente negra. Então foi muito difícil ela se lançar na música. Ninguém escutava uma música de uma mulher, principalmente negra. Ninguém escutava uma música de uma mulher assim. Mas a estreia dela foi quando ela lançou a Polca, Atraente.
Mas quando ela se lançou mesmo, que começaram a prestar atenção nela, foi quando ela criou a marchinha carnavalesca, abre alas. Quando ela lançou isso, ela criou um conhecimento que até hoje em dia as pessoas lembram. E isso não foi só isso. Ela ajudou a definir o rumo da música no Brasil. E ela, diferente do Machado de Assis, ela saiu do país. Machado de Assis não saiu do país. E, inclusive, infelizmente, ela morreu do lado do terceiro do marido, Joãozinho, que ela retratava Joãozinho como filho dela. Ela morreu aos 87 anos. Agora, o que os dois têm em comum? Eu sei que tá passando um pouco tempo, mil desculpas, mas o que os dois têm em comum várias coisas. Os dois eram negros. Os dois hoje em dia, são taxados como brancos ou pardos. Na verdade, Chiquinha Gonzaga era parda, mas Machado de Assis era negro. E, e eles são taxados como brancos, sim, nos livros de história. Eles têm foto deles mostrando a pele escura deles, mas nos livros de história, a maioria dos livros, eles botam fotos preto e brancas, que não aparece a cor deles. Então eles são considerados negros não, desculpa, brancos. E isso é horrível, porque eles são considerados brancos porque algumas pessoas ainda não conseguem admitir que pessoas negras incríveis que fizeram parte da história não conseguiram chegar a esse ponto. E isso, sim, isso mostra que ainda é comum o preconceito racial no Brasil, infelizmente. Mas naquela época era bem mais difícil, porque ainda existia escravidão. Os dois viveram. A Chiquinha Gonzaga, se eu não me engano, era 8 anos mais velha do que o Machado de Assis, mas os dois viveram por essas leis que aboliam a escravidão, aboliam não, desculpa, que lançou a do ventre livre. Tudo isso eles passaram, os pais escravos, e os dois foram de baixo, lá de baixo, subiram de uma forma inexplicável. Mas é isso, eu espero que, mesmo que eu sou meio enrolada com a língua, eu espero que dê pra entender. Muito obrigada mesmo. E um beijo.